No último encontro, aqui nós falamos sobre a questão do sofrimento humano. E hoje nós vamos falar sobre a questão da doença. Quando ficamos doentes. Quase todo mundo já ficou, ou vai ficar doente algum dia. E muitas pessoas adoecem constantemente. E quando falamos em doença, não falamos apenas nas doenças físicas, naquelas doenças que pegam o nosso corpo, mas falamos também em doenças psicológicas, doenças emocionais, como depressão, o pânico e certos transtornos de personalidade, que são até, em certo sentido, situações mais difíceis, porque uma pessoa, por exemplo, com depressão, alguns nem entendem isso, fala, nossa, tão saudável, tão jovem, tão bonito, e fica aí com essa tristeza. As pessoas não entendem o sofrimento de uma pessoa depressiva, o sofrimento de uma pessoa com alguns distúrbios psicológicos. Então, quando falamos em doença, falamos de uma forma generalizada, todas as doenças. E quase todo mundo já ficou ou vai ficar doente um dia. Alguns morrem rapidamente, sem passar por uma doença por tempo indefinido ou por tempo longo. A doença é universal. Todo mundo, não existe nenhum país no mundo que não tenha pessoas que ficam doentes. É universal. Os egípcios, a gente quando estuda a história da humanidade, a gente vê lá uma civilização antiga, os egípcios ficaram doentes. E a prova disso está lá em Êxodo, no capítulo 9, versículo 8 a 12, quando diz que eles experimentaram aquelas úlceras, aquelas chagas, que eram numa das 10 pragas. Eles ficaram terrivelmente doentes. E toda a população do Egito. A gente lembra também de Ezequias. Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal, diz lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 e 2, uma enfermidade mortal. E aí ele ficou muito triste, ele virou para a parede e orou, chorou muito e orou, dizendo, Senhor, eu ainda tenho coisas para fazer para o Senhor. E Deus se compadeceu, e Deus curou a enfermidade dele e disse para ele, olha, você vai ter mais 15 anos para fazer a sua obra. Eu conheço essa passagem há muito tempo. Eu confesso que uma vez no hospital eu orei assim, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, e Deus me deu um tempinho mais, não sei até quando, mas Ele está me dando um tempinho porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, a doença, ela, através da história a gente vê muitas pessoas. Jesus Cristo, Ele provou a sua divindade curando enfermidades, e muitas enfermidades, até ressuscitando mortos, mas principalmente quase todo tipo de doença. Em Mateus 9,35, diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, doença acompanha a humanidade há muito tempo. Os cristãos do primeiro século também passaram por situações de doenças e deficiências. Por exemplo, em Gálatas 4,13, o apóstolo Paulo fala, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. Não se sabe exatamente como é que foi isso, mas a gente sabe que ele pregou o evangelho lá na Galácia, inclusive começou a igreja na Galácia, porque ele estava doente. Provavelmente, aquela doença fez com que ele se retirasse para aquelas regiões que tinham ares, clima saudável, e por causa disso ele aproveitou para pregar o evangelho lá. Então, a doença foi benéfica para Paulo. Ele também falou uma vez, dizendo em 2 Coríntios 12, no versículo 7 em diante, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte
Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Alguns estudiosos da Bíblia interpretam este texto como Paulo tinha uma doença nos olhos que era impressionante, que causava até má impressão para as pessoas que o encaravam. E ele diz: eu orei, pedi a Deus que me libertasse por 3 vezes. E Deus diz: não, a graça te basta. Então mostra que até mesmo aquele grande homem de Deus, que através dele muitas pessoas foram curadas, ele mesmo não foi curado. Em 1 Timóteo, capítulo 5, 23, ele recomendou para o jovem evangelista Timóteo, dizendo: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele recomendou um medicamento. O Timóteo estava sempre com ele, andando. Paulo sendo usado por Deus para fazer curas e prodígios. Mas, neste momento, ele recomendou o medicamento. O vinho, sabe-se disso, não é que o vinho é saudável. Mas note, ninguém abuse. Olha, esse versículo diz: um pouco de vinho. Está dizendo para você tomar um garrafão de vinho. Tem muito crente que fala: não, vinho pode, e aí ele bebe de garrafão. Ainda em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, diz que Erasto, que era também um companheiro de Paulo, ficou em Corinto. E quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Então você está vendo? Casos que não teve cura milagrosa. Paulo, que curava as pessoas pelo poder de Deus, deixou um obreiro doente lá em Mileto. A doença, infelizmente, pode gerar outros problemas. Quando uma pessoa fica doente, os problemas podem se acumular, pode trazer consigo a dor, a incapacidade de sentir prazer, a interrupção da normalidade da vida. E em muitos casos desencadeiam isolamento. Algumas pessoas, por conta da sua doença, ficam isoladas, às vezes por questão de imunidade, outras vezes por questão mesmo de ter que ficar um tempo grande hospitalizada, e bate uma solidão, fica às vezes numa situação de isolamento. Pode haver também perda de renda. Pessoas que ganhavam um salário mais ou menos alto ficaram doentes, o salário ficou lá embaixo e ganha com dificuldade, tem que lutar, comprar medicamentos caros, e às vezes isso acarreta mais um sofrimento. O tratamento médico muitas vezes pode ser caro, a maioria das vezes é muito caro. E assim, enfermidades graves podem levar a privações financeiras. Nós, no Brasil, sofremos muito no sistema público de saúde por decorrência até a má administração dos bens, das riquezas da nação. Eu fiquei pasmado esta semana de verificar que cada jogador que foi lá para a Rússia jogar, só a viagem de avião, cada elemento, não cada jogador, cada elemento da equipe, custou R$500 mil. Enquanto que alguns hospitais e algumas instituições de saúde pública estão carecendo até de medicamentos, estão carecendo até de aspirina. É lamentável, mas infelizmente essa é uma consequência que às vezes nós temos que enfrentar na nossa enfermidade. Qual é a causa das doenças? Pode ser que a doença, às vezes, provenha do pecado. Mas nem toda doença é relacionada com pecado. Algumas doenças podem ser relacionadas com o meu próprio pecado. O meu pecado me levou a uma enfermidade. Mas pode ser que às vezes eu fiquei adoentado por causa do pecado de outro.
Outras vezes, não tem nada a ver com o meu pecado nem com o pecado das pessoas. Nós temos, por exemplo, o caso de Jó. Se você ler lá em Jó, capítulo 1, o capítulo 2, você vai ver que Jó ficou doente e não era por causa dos pecados dele. Era uma situação onde havia até uma provação de Deus. Teve um autor que escreveu que Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. E nunca entendeu por que ele estava sofrendo. Mas ele viu a Deus. E isso bastou. Seria bom se nós, quando ficarmos doentes e não entendermos por que estou doente, se nós pudéssemos ver a Deus e ter o conforto dele. Isso basta. Uma vez, sobre o cego de nascença, perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou? Esse que nasceu cego? Se foi seus pais para que nascesse cego? O que Jesus respondeu? Nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, muitas vezes, como falamos, o pecado não é a causa de nossas doenças. Por isso, quando ficamos doentes, não é necessariamente porque pecamos. Então, por que ficamos doentes? Uma das respostas é que a doença é apenas uma resposta. É uma tentativa do corpo de lutar contra invasores e corrigir danos que de outra forma nos destruiriam. Muitas vezes o nosso corpo adoece lutando contra uma infecção, contra uma ameaça externa. Por exemplo, uma febre alta, pode ser que o corpo está lutando contra uma infecção. Muitas vezes a febre é uma defesa do organismo contra uma possibilidade de enfermidade, causada talvez por bactérias nocivas. Quando uma pessoa tem vômitos, diarreias, pode ser que o corpo esteja tentando eliminar alguma toxina e alguma coisa prejudicial. Então, muitas vezes a doença é causada como uma própria defesa do organismo. Doença e dor são naturais do corpo humano e nós devemos esperar tê-las de vez em quando. Não estranhe. Algumas pessoas ficam muito desesperadas e parece que só acontece comigo, mas não, é universal. Todo mundo pode passar por isso. Mas lembre-se também que a dor tem o seu valor. A dor é sinal de alguma coisa está errada e precisa ser corrigido. Às vezes uma enxaqueca, uma dor de cabeça, pode estar sinalizando uma doença renal, uma doença hepática ou qualquer outra situação. Então nem sempre a dor é ruim. Há outras possíveis respostas para a pergunta: por que ficamos doentes? Há outras respostas. Primeiro, nós vivemos num mundo decaído, que favorece doença e sofrimento. Nós vivemos num mundo onde a alimentação está se tornando artificial, alimentação química. Nós estamos vivendo num mundo onde procura-se a facilidade, comer aquilo que já vem prontinho, dentro de uma latinha, é mais rápido, não dá trabalho para preparar, e isso pode causar transtornos e doenças. Também vivemos perto de outras pessoas que podem transmitir doenças. Às vezes, nós ficamos contagiados com a doença do outro. Isso é possível também. E, às vezes, Deus pode nos permitir ficar doentes para que Ele nos transforme, para que Ele transforme essa doença em algo bom. E isto deve ser percebido pelo fiel. E aí, prevenção de doenças? É possível prevenir doenças? Algumas vezes não. Algumas doenças podem ser prevenidas. Às vezes a doença é inevitável, é causada por circunstâncias, às vezes ambientais, hereditárias, fora do nosso controle. Às vezes não há como evitar. Certas doenças
tendem a recorrer em membros diferentes de uma mesma família. São doenças hereditárias. Se os pais tiveram problemas cardíacos, o Jorge, especialista nisso, está aí para confirmar, os filhos poderão tê-lo também. Por isso, Marcos, cuidado. Não é? Eu já tive que fazer uma cirurgia, então te cuida. Porque às vezes a hereditariedade é que causa uma enfermidade. E aí é difícil, pode ser difícil de evitar. Muitas doenças podem ser prevenidas através de imunização, vacinação. Existem tantas vacinas para prevenir doenças e até manutenção de um estilo de vida saudável. Uma alimentação mais saudável, mais cuidadosa. Nós devemos tentar comer corretamente, praticar exercícios regularmente, evitar a ansiedade. Você sabe que quando Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, Ele está nos dando uma imunização, até uma prevenção. Olha, você quer se prevenir de algumas enfermidades? Não fique ansioso. A ansiedade pode causar uma tensão, um estresse e diminuir a resistência do nosso organismo. Então, controle a sua ansiedade. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1, 21 a 24, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, e o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Você viu que interessante? Paulo dizendo, olha, eu fico em dúvida, fico ali num dilema. Ele chama isso de constrangimento. Fico num dilema. Eu sei que é bom morrer na carne, porque eu vou estar com Cristo, que é, ele diz aqui, incomparavelmente melhor. Por outro lado, não é ruim ficar com vocês, é bom viver com os irmãos, com a família, com os amigos, principalmente com a irmandade. Ele diz, é bom estar com vocês. Mas por outra causa, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Nós vivemos nesse dilema. Alguns cristãos têm medo daquilo que Paulo chama de incomparavelmente melhor, porque acham que a vida só se resume a isto aqui. Um cristão deve fazer o máximo para viver saudavelmente pelo maior tempo possível. Nós deveríamos procurar ter uma vida longa e saudável. Por quê? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E todo cristão deve cuidar do templo de Deus. A Bíblia fala isso lá em 1 Coríntios 6, versículo 16 e 20. Vós sois o templo do Espírito Santo. E a casa do Espírito Santo precisa estar limpinha, bem cuidada. E a segunda razão é que quanto mais vivermos, mais poderemos servir a Deus nesta terra e aos semelhantes. Então, precisamos fazer o máximo para cuidar bem dos nossos corpos. Vamos pensar um pouquinho qual a reação de um cristão diante da doença. Como dissemos, a doença é universal. Os cristãos também ficam doentes. Como nós, cristãos, deveremos reagir diante de uma doença? Primeiro, devemos permanecer fiéis a Deus. Ficou doente? Não se desespere, não abandone a Deus. Se apegue cada vez mais. Segundo, devemos tentar olhar para o problema de uma perspectiva correta. Quando você está doente, procure entender por que você está doente. Aceite aquilo. Procure lidar bem com aquilo. Há algumas pessoas que procuram, que não querem, por exemplo, falar para um familiar que ele está doente, para uma criança, para um idoso, até para
um adulto comum, que não falar que ele está doente. Vamos dizer que é uma gripezinha, vai tomar remédio, isso não é nada, mas o ideal é que a pessoa saiba a verdade. A verdade sempre deve prevalecer. A verdade é muito melhor que a mentira. Quando a gente mente para uma pessoa que ela está tendo uma gripezinha e na realidade ela está tendo uma doença que não é boa, que é mais grave, ela vai ficar decepcionada. Então a verdade sempre prevalece. E a pessoa que está doente tem que olhar dentro de uma perspectiva correta, porque isso vai lhe ajudar a superar, enfrentar a doença. Ninguém aqui gostaria de ser enganado. Não é? Você vai no médico e o médico diz para você: não, isso não é nada, isso vai passar. E você está com um câncer mortal. Não pode ser assim, tem que falar a verdade, ajudar. Devemos também nos esforçar ao máximo para tirar da mente as emoções negativas. Quando ficamos doentes, algumas pessoas têm a tendência de dizer: oh meu Deus, justo comigo, tanta gente aí podia ter isso, veio cair justo em mim, como se ele fosse o único no mundo. Não, mantenha a expectativa, não fique com pensamentos negativos, pense de maneira positiva. Nós podemos olhar para o futuro com esperança, sempre esperando, na sua doença, esperando ficar melhor. Há poucas semanas atrás eu conversei aqui com a irmã Helena, assim: ô irmã, como é que está? Eu ouvi dizer que a senhora estava meio doentinha, como é que está? Está melhor? Ela falou: estou tomando remédio e vou ficar boa. Gostei de ouvir isso. Eu vou ficar boa. Já pensou se ela falar para mim: eu estou no fim do túnel, não dá mais, estou morrendo. Que é isso? Nós temos que manter a esperança. A medicina, a psicologia sabe perfeitamente que a esperança contribui para a recuperação de qualquer enfermidade. Mantenha a esperança. As sugestões que nós vamos dar agora também ajudam, ainda que sejam sugestões difíceis. Primeiro, quando está doente, seja agradecido. Filipenses 4 e 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Dá graças a Deus. A tua doença pode ser uma bênção na tua vida. Sabia disso? Temos exemplo aqui. A Priscila, semana passada, veio aqui, deu um testemunho maravilhoso de como ela cresceu como pessoa, como ela cresceu emocionalmente depois de uma enfermidade. Então a doença pode ser bênção. Por isso, dê graças a Deus por tudo que você passa. Está dizendo aqui: em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Ore. Outra sugestão: ore muito. Convém orar pela cura, convém. Apesar de que hoje em dia não há mais aquelas curas que a gente via no primeiro século, que eram feitas para provar a autoridade apostólica. Por exemplo, você lê lá em Atos 3, em Atos 9. Atos 9 houve até a ressurreição de uma menina morta. Hoje não vemos isso. Apesar da gente ver na televisão tantos curandeiros fazendo curas, mas ninguém ressuscita mortos, como Jesus, como Paulo, porque tinham um objetivo, tinham um propósito. Mas isso não quer dizer que Deus não cura. Não quer dizer isso. Deus cura hoje também. Ore, peça pela cura. Toda a cura é divina, no sentido de que Deus é responsável por ela. Peça sim, peça: Senhor, me ajude, me cure, me dê saúde. Porque Deus pode fazer, Deus pode tudo, Ele é onipotente. Outra coisa, avalie os objetivos, os benefícios da doença. Porque mesmo quando a situação é muito crítica, muito dolorosa, tem benefícios. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, até mesmo a doença coopera para o bem das pessoas que amam a Deus. Quando vemos a doença pelos olhos da fé, nós podemos ter uma conclusão, como teve o salmista, quando ele disse no Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição. O salmista chegou a orar assim:
Foi bom eu ter ficado doente, foi bom eu ter sofrido, porque através disso aprendi os decretos e me aproximei mais de Deus. Conclusão: às vezes, alguns cristãos têm a ideia de que a vida deve ser uma experiência totalmente agradável, que não tem dor, que não tem sofrimento. Existem alguns pregadores por aí que falam isso. Você se converteu, você não vai sofrer mais, você não vai ter mais problema nenhum. Não é verdade. A vida não é dessa maneira. Nós vamos passar por aflições, vamos passar por tribulações e por doenças. Pode até ser bom para nós que a vida nem sempre seja fácil. Pode até ser bom. Devemos aceitar o sofrimento como parte da vida. E a maneira de Deus nos ajudar e ajudar a gente a ser como a gente deveria ser, como Ele quer que a gente seja. Às vezes, pela nossa doença, Deus nos dá uma polida, Deus nos dá uma corrigida, Deus melhora o nosso caráter, melhora a nossa vida para ser mais ligado com Ele. Deus nos chama para sofrer e sermos agradecidos pelos momentos de provação que geram sofrimento. Agradeça sempre a Deus por tudo, em tudo dai graças. Se nos voltarmos a Deus sem revolta contra a nossa dor, então Deus vai transformar a nossa dor num bem maior. Por isso, encerrando com esta frase, para você refletir bastante, esteja doente ou não. Se pudermos ver a doença como um meio para alcançarmos um bem maior, teremos dado um enorme passo no processo de aprender a viver com os nossos problemas. Quando eu encaro a doença como um degrau a mais na minha vida, eu estou aprendendo a lidar melhor com os meus problemas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a lidar com o sofrimento quando ele chegar na nossa porta.